Alp está cumprimentando seus filhos no quarto. Peril também chega e cumprimenta seus filhos com muita alegria. Julide olha para eles da porta e pergunta se é um momento em família. Alp ordena que ela saia da sala, pois não quer que ela se mostre aos filhos quando estiver desgrenhada e bagunçada, ou melhor, ela nunca deveria chegar perto deles. Julide grita com o filho que ele é um idiota e vai embora. Alp e Peril vão para o quarto dele. Alp senta na cama e diz com raiva que não aguenta mais ver aquela mulher em sua casa. Sua presença é insuportável. Peril tenta acalmá-lo. Ela diz que a culpa não é dele e que ele só está muito estressado. Peril pergunta a Alp se ele ainda quer ir para o hospital. Ele diz que sim, mas Peril diz que não acha uma boa ideia. Deve ser visto, porque só de pensar nisso você fica estressado. Além disso, também não é bom que aquele homem fique estressado se acabou de sair de uma operação. Alp diz que o homem já sabe que está vivo, então não será surpresa. Ele deve responder às perguntas deles para que ele e a mãe de Bahar se sintam melhor. Peril pede que ele espere alguns dias, mas Alp diz que não, ele deve resolver isso o mais rápido possível para que possam deixar o país amanhã. Peril diz que nesse caso ela o acompanhará ao hospital porque não quer deixá-lo sozinho. Alp abraça e diz que ela foi um grande golpe de sorte para ele. Sem ela ele não poderia enfrentar todas as coisas ruins que aconteceram com ele. Peril diz a ela que essas coisas ruins foram culpa dela. Alp agarra seu rosto e diz que nada disso é culpa dela, é algo que eles precisam superar juntos. Porém, o que ele fará hoje ele deverá fazer sozinho, deverá explicar-lhes tudo o que aconteceu com ele. É por isso que é melhor eu não ir com ele. Bem, ele deve enfrentar isso sozinho. Peril fica nervoso, mas Alp a beija e pede que ela entenda. Sirin e Atice saem de casa a caminho do hospital. Sirin pergunta à mãe onde ir para o pai depois de sair do hospital. Bahar pode estar doente e não poderá cuidar dele. Além disso, sua casa está muito suja. Atice diz a ele que é verdade que Bahar não pode cuidar dele. Sirin pergunta se seu pai voltará para casa então. Atice responde que eles verão isso quando ele se recuperar. Sirin pergunta o que ele quer dizer. Atice diz a ele que eles não podem decidir por ele porque talvez ele não queira voltar para casa. Sirin com raiva pergunta a Atice se seu plano é ir morar com Bahar para cuidar dela e de Enver. Atice pensa e diz para ele não falar bobagens. Sirin interrompe sua mãe e avisa se ela planeja ir morar com Bahar, mas Atice a ignora e continua seu caminho. Enver está descansando em seu quarto, sente alguém entrar e ao abrir os olhos vê que é Munir. O venerável velho diz que sabe quem ele é o homem que tentou atirar nele na noite em que esteve com Sarp. Munir diz que ele tem boa memória, mas infelizmente hoje não será seu dia de sorte, pois soube que estava melhorando. No entanto, ele foi hoje para evitar isso. Enver fica muito assustado e começa a gritar por uma enfermeira, mas Munir rapidamente cobre a boca e o nariz com a intenção de sufocá-lo. Enver não consegue respirar e perde a consciência. Por outro lado, Atice e Sirin chegam ao hospital e correm para dentro. Arif, Bahar e as crianças também chegam. Bahar entra primeiro com Nizam e Arif segue na frente com Doruk para estacionar o carro. Quando Arif termina de estacionar, Sarp chega em sua caminhonete e estaciona ao lado do carro de Arif. Arif sai do carro com Doruk e pede que ele espere um momento enquanto ele tira algumas coisas do carro para o avô. Doruk espera por ele na traseira do carro e nesse momento Sarp sai da caminhonete e caminha. Doruk olha para ele atentamente e o reconhece. Depois de alguns segundos Doruk o chama de pai e Sarp se vira para olhar para ele. Eles se encaram enquanto Doruk se lembra de todos os momentos em que ele e sua mãe olharam a foto de seu pai e também quando Bahar estava desesperado. Ela estava chorando porque sentia muita falta do marido. Sarp olha para Doruk com tristeza sem saber que ele é seu próprio filho e o cumprimenta. Arif vira o olhar e vê Sarp. Aparentemente ele o reconhece, mas ele só leva Doruk e diz a ele que agora eles devem entrar. Sarp olha para eles com ar pensativo e triste, como se fossem pai e filho. Arif entra no hospital com Doruk e eles caminham pelos corredores. Doruk o detém e conta que viu seu pai. Arif diz a ele que às vezes as pessoas são parecidas, só isso. Doruk diz a ele que quer voltar, porque talvez não o reconheça porque nunca o viu antes. Se você disser a ele seu nome e quem ele é, ele certamente se lembrará dele.
Arif assustado diz a ele que essas coisas acontecem às vezes e podem confundir as pessoas. Arif pega a mão de Doruk para que eles possam ir ver sua mãe. Mas o garotinho furioso solta a mão de Arif e corre de volta para o estacionamento. Arif corre atrás dele e os dois param na entrada do hospital. Doruk procura por seu pai em todos os lugares, mas não consegue encontrá-lo. Arif diz que ele não está e é melhor que voltem para dentro. Ele pega Doruk nos braços, que fica muito triste e diz que tem certeza de que o viu. Sarp entra no hospital e para na recepção, onde pergunta sobre a saúde de Enver. Dr. Yale fica ali e olha para ele. A recepcionista lhe diz que não pode lhe dar essa informação e que apenas parentes próximos podem visitá-lo. Sarp diz que não, mas ele o conhece. Dr. Yale diz a ela que ela sabe, porque ela é sua sobrinha. Ela pergunta a Sarp como ele conhece seu tio. Sarp fica surpreso ao ouvi-la e apenas diz que eles são vizinhos há muito tempo. Yale pergunta seu nome. Ele se apresenta com seu nome verdadeiro, Sarp. Yale diz a ele que ele só pode dizer que a situação de Enver é boa. Sarp pergunta se a esposa ou a filha de Enver estão lá, porque ele quer cumprimentá-las. Yale responde que sim. Eles estão no refeitório. Sarp volta o olhar para o corredor e vê Munir, que passa por ele, olha para ele e sai do hospital. Sarp sabe que algo ruim está acontecendo, ele corre atrás de Munir e o impede. Sarp pergunta o que ele está fazendo lá. Munir diz a ele que ele está fazendo a mesma coisa de sempre, ele está apenas fazendo seu trabalho e isso é ficar atento. Munir entra no carro e vai embora. Sarp pensa e corre de volta para o hospital. De repente seu telefone toca, ele atende e ouve Peril gritando muito desesperado. Sarp pergunta o que há de errado. Peril está em frente à piscina de sua casa, onde flutua o corpo sem vida de Yulidé. Peril implora a Sarp para voltar para casa agora, mas não lhe diz o porquê, enquanto sua cobre a boca e desliga rapidamente a ligação. Ele pede que a filha se acalme, mas Peril avisa que ela deve procurar o marido agora mesmo. Sua a interrompe e grita que ela vai se acalmar primeiro e fazer tudo o que ele mandar de agora em diante. No refeitório do hospital estão Bahar, Nizam, Atice e Sirin. Nizam pede à mãe que a deixe ir procurar Arif e o irmão, mas Bahar diz que é melhor ficar com ela. Sirin diz a Bahar que ela é capaz de deixar o filho aos cuidados de um estranho. Bahar olha para ela e diz que ela não está muito bem por causa do tratamento, então é melhor ela tentar não incomodá-la ou ela mesma irá calá-la. Kate diz a Bahar que Sirin não disse nada de errado. Bahar diz a ela que sim, ele chamou Arif de estranho e isso é depreciativo. Atice defende Sirin e diz que talvez ele tenha entendido mal. Todo mundo sabe que Arif é um bom homem e até tem um café. Sirin diz que gostaria de saber se as crianças estão realmente sendo cuidadas por aquele homem ou se de repente ele as está maltratando. Bahar apenas diz a ele que pelo menos eles não estão sob os cuidados de sua tia. Atice diz que Sirin se refere a alguém que não o conhece muito bem, pois não faz parte de sua família. Isso é tudo. Arif chega com Doruk ao refeitório. O menino corre até Bahar e conta que viu seu pai. Nizam pergunta onde, mas Arif diz que foi um homem que ele confundiu. Doruk repete que tem certeza de que foi seu pai, mas Bahar diz que provavelmente foi alguém muito parecido. Doruk insiste que o homem era seu pai, chega perto do ouvido de Bahar e sussurra que já viu as fotos de seu pai milhares de vezes e não pode se confundir. Nizam diz que talvez tenha decidido sair de onde estava escondido. Ela pede ao irmão que prometa que o viu. Doruk promete e diz que eles deveriam sair para procurá-lo para não perderem seu rastro. Bahar decide ouvir seus filhos e ir com eles procurar Sarp. Ela só faz isso para acalmar os filhos. Arif olha para eles com muita tristeza. Sirin pergunta o que aconteceu. Seu rosto parece alguém que viu um fantasma. Ela diz a ele que é melhor ele segui-lo, pois quem sabe ele poderá presenciar a reunião de família do ano. Arif não responde nada, apenas se senta em outra mesa e ainda está em estado de choque. Atice pergunta a Sirin se ele acha que eles realmente o viram. E se sim, agora, o que vai acontecer? Sirin responde nervosamente que não sabe. Bahar leva as crianças para fora do hospital. Elas começam a correr e gritar em busca do pai. Doruk pede a Nizam que vá até o estacionamento,
pois foi lá que o viu. Eles correm, mas quando chegam, o caminhão de Sarp não está mais lá. Doruk e Nizam estão desapontados e tristes. O choro de Bahar diz a eles que eles devem retornar. Mas Nizam solta um grito alto de seu coração dizendo: Pai, Bahar não aguenta e abraça com muita força enquanto eles choram. Enquanto isso, Sirin está no banheiro com Atice. Ela está nervosa e tremendo. Atice a ajuda a lavar o rosto e a se secar. Ela conta que se arrepende de tê-la abandonado nos últimos dias e promete levá-la ao Dr. Sezai, pois ela terá que continuar o tratamento. Sirin chorando abraça Atice e diz a ela que ela é a única coisa que ele tem no mundo. Ela pede que ele nunca a deixe e Atice responde que ele nunca a deixará. Peril está sentado em sua sala em estado de choque. Peril vê seu pai Su e pergunta se a polícia já está a caminho. Sua diz a ele que a polícia nunca irá até a casa e nunca saberá de alguém chamado Yulidé naquela casa, eles nunca viram aquela mulher. Peril chorando diz que ele não pode fazer isso. Sua diz a ele que ele pode e fará o que for preciso para proteger sua filha e seus netos. Peril testemunha como os homens de Sua pegam o corpo de Yulidé e o colocam em um saco. Ela diz a Sua que Alp nunca acreditará em tudo que ele inventa para esconder o que aconteceu. Sua diz a ele que não vão contar que sua mãe morreu hoje. Peril pergunta agora o que ele fará porque Alp já está a caminho e ele não sabe o que dirá depois de ligar para ele tão histericamente. Sua segura seus ombros e diz a ela para confiar nele. Ele cuidará disso e tudo sairá como esperado. Os homens retiram o corpo de Yulidé de casa. Peril corre atrás deles, mas Sua impede e avisa que contará a Alp que sua mãe tinha muitas garrafas de bebida alcoólica em seu quarto. Ela se embebedou e, como não sabia nadar, caiu e se afogou. Se você disser algo que não deveria, seu casamento irá por água abaixo. Sua diz à filha para não contar nada a Alp. Ele mesmo falará com ele e explicará tudo para ele. Um médico entra na casa e vai até o quarto das crianças. Peril grita e pergunta ao pai quem ele é. Ela chora dizendo que não entende nada e gostaria de gritar a verdade para que tudo acabe de uma vez por todas. Nesse momento Alp entra em casa e pergunta a Peril o que está acontecendo. Su o pega pelo braço e avisa que Yulidé estava bêbado. Ela tentou afogar os gêmeos, mas o funcionário interveio e os salvou a tempo. Alp vai até o quarto dos filhos e os pega nos braços. O médico avisa que eles estão bem graças ao seu funcionário, que olha para Alp e não diz nada. Alp desce as escadas e grita para sua mãe sair. Su informa que ela fugiu, mas ele já enviou vários de seus homens e eles o encontrarão em breve. Peril chora desesperadamente. Alp a abraça e senta-se com ela enquanto diz que seus filhos estão bem. Eiel chega ao refeitório onde todos aguardam notícias sobre Enver. Atice pergunta se algo de ruim aconteceu, já que eles disseram que iriam levá-lo para um quarto e ainda não o fizeram. Eiel pede que ele não se preocupe porque Enver está bem, mas seus valores sanguíneos estão um pouco altos. Por isso, por precaução, vão mantê-lo na UTI por mais algum tempo, porém, você pode autorizar a visita caso queiram vê-lo. Atice diz a ela que ela entrará, mas o Dr. Eiel a impede e diz que Enver pediu para ver Arif. Todos ficam surpresos com o pedido de Enver. Arif diz a eles que deve haver um motivo claro, ele está saindo com o Dr. Eiel para terapia intensiva. Doruk pergunta à irmã se ela acha que o pai deles irá visitá-los novamente. Nizam responde que sim, mas Sirin intervém e diz para não serem tolos e deixarem de ser enganados. Bahar pede que a louca ondulada pare e abraça seus filhos. Por outro lado, Arif entra na UTI e senta-se ao lado de Enver, que abre os olhos e, um pouco agitado, pede que ele se aproxime, pois deve lhe contar algo importante. Arif se aproxima e Enver conta que tentaram matá-lo. O que aconteceu foi que Munir está afogando Enver, mas uma enfermeira entrou na sala de terapia intensiva antes dele terminar e Munir teve que fugir. Enver conseguiu recuperar o fôlego. O venerável velho diz a Arif que Bahar deve partir imediatamente, pois está em perigo. Arif pergunta o que ele quer dizer. Enver diz a ele que tentaram matá-lo, é sério. Então ele deve levar Bahar e as crianças e cuidar deles. Arif diz a Enver que já sabe quem tentou matá-lo, foi o marido de Bahar, porque ele mesmo viu. Enver responde que não e pergunta se Bahar também viu. Arif diz que não foi ele, mas ele não entende o que está acontecendo e não sabe o que deve fazer.
Enver diz a ela que a única coisa que ela deve fazer é ir com Bahar e nunca deixá-la sozinha, ela deve confiar no que ela está dizendo. Arif diz a ele que ele está bem. Arif volta ao refeitório e Bahar pergunta como está Enver. Arif avisa a todos que está bem e manda lembranças. No entanto, ele o fez jurar que tiraria Bahar e as crianças do hospital. Bahar pergunta por que ele perguntaria algo assim. Arif diz a ele que talvez seja porque não há nada para fazer lá. Eles deveriam ir para casa e descansar. Se você não obedecer, você terá problemas com ele. Atice pergunta a Arif por que Enver pediu que ele entrasse, se ele poderia ter pedido a ela para fazer a mesma coisa. Nizam e Doruk dizem que ele deve ter feito isso porque seu avô confia mais em Arif do que em sua avó, já que ela e Bahar brigam muito. Bahar pede às crianças que não digam isso e diz que depois irá embora, pois deve ajudar Seida e Elis no trabalho. Sirin diz que está tudo bem, é melhor irem embora, de qualquer maneira, sua filha e sua esposa estão lá e eles não precisam de mais ninguém. Nizam pergunta à mãe se ela também não é filha do avô. Bahar diz que sim, porque não é necessário ter laço de sangue para amar uma pessoa, embora para saber que primeiro é preciso amar. Sirin pergunta se ela acredita que não pode amar. Atice tenta acalmar Sirin e diz que não é hora de discutir. Sirin sorri e se levanta. Ela diz a Bahar que sua mãe está certa. Não é hora de brigar. Sirin abraça Bahar e sussurra em seu ouvido que na verdade ele sabe o que é amar, pois eu amo muito Sarp. Então Sirin solta a irmã e diz na frente de todos que mesmo que ela não acredite, ainda está muito apaixonada por ele. Doruk pergunta à mãe quem ama a tia Sirin, mas Bahar os pega pela mão e junto com Arif eles saem do hospital. À noite, Bahar espera as crianças adormecerem e sai do quarto para a sala para trabalhar com Elis e Seida. Elis pede que ele descanse e não se esforce demais, mas Bahar responde que deveria ajudar e se sente bem. Ela lembra que teve que pagar o aluguel de Yusuf hoje e diz que irá pagá-lo agora mesmo, pois não aguenta a cara dele quando eles atrasam o pagamento. Bahar sai do apartamento, e Elis diz a Seida que faz todo o possível para reunir Bahar e Arif, mas não percebe que seu marido já apareceu e seus filhos ainda choram pelo pai. Seida diz a ele que Sarp não pode simplesmente sair e voltar quando quiser, talvez onde esteve todos aqueles anos em que Bahar teve que sofrer. E Elis diz a ele que não sabe o que Sarp passou. Talvez ele tivesse um problema sério e por isso não pôde aparecer antes. Eles continuam discutindo sobre isso, mas Elis diz que é melhor ficarem quietos ou as crianças podem acordar. Ela sai do prédio e atravessa a rua até o refeitório de Arif e pergunta se o pai não está em casa porque queria pagar o aluguel. Arif responde que não sabe. Bahar dá o dinheiro para Arif e avisa que também está pagando o aluguel de Seida, já que este mês ela não tem condições de pagar. Bahar deseja boa noite a Arif e se vira, mas ele a impede e diz que tem uma ideia, eles deveriam ir ao litoral para clarear sua mente. Por um momento. Na mansão, Alp está deitado nas pernas de sua esposa e muito tristemente pergunta a ela como sua mãe pôde ter feito algo assim. Isso não o surpreende, pois ela sempre foi uma mulher horrível, mas que tipo de pessoa tentaria matar algumas crianças, seus próprios netos? É difícil para ele acreditar. Peril, um pouco assustado, conta que Yulidé provavelmente tomou muitos comprimidos e depois de beber álcool pode ter enlouquecido. Alp toma um drink e se serve de um drink. Peril pede que ele pare de beber. Mas Alp, um pouco bêbado, conta que sua própria mãe tentou assassinar os filhos e depois fugiu. Isso não é algo fácil de processar, por isso você quer beber apenas mais um copo. Peril olha para ele e diz que aqueles filhos também são filhos dele. Alp diz à esposa que não tem ideia de como é perder um filho. Peril diz que entende o que ele quer dizer, mas não é a mesma situação. Peril lhe entrega uma bebida, mas Alp se levanta e joga no chão. Peril grita para Alp o que há de errado. O bêbado gritando diz a ele que seu nome não é Alp, seu nome verdadeiro é Sarp. Assustado, Peril diz a ele que está tudo bem, ele pode ser quem quiser. Ela diz que o levará até a cama, mas Sharp diz que ele não é uma criança, então ela pode levá-lo para o quarto. Hoje ele vai dormir ali na cadeira em frente à piscina. Sarp se deita e Peril se senta ao lado dele enquanto se lembra da noite em que se conheceram. Esta é a mesma noite do acidente, um barco em que Peril foi encontrado foi o que resgatou Sarp da água. Ela tentou reanimá-lo e quando Sarp acordou,
Peril deu-lhe abrigo e uma bebida quente. Sarp agradeceu por resgatá-lo e disse que não conseguia acreditar no que acabará de acontecer. Peril sentou-se ao lado dele e disse-lhe que procuraria um médico para examiná-lo. Sarp agradeceu. Por outro lado, Munir e seus homens estão no cemitério. Estes homens estão a cobrir com erva as sepulturas onde Bahar e os seus filhos estão supostamente enterrados. Munir liga para Su e diz que ele não deve mais se preocupar, pois aquelas tumbas não estão mais vazias. Eles colocaram os corpos lá, os homens terminam de arrumar as sepulturas e vão embora rapidamente. Seida e Elis veem Doruk acordar e sair do quarto. Eles perguntam por que ele acordou, mas Doruk não responde. Ele olha a foto do pai e a pega nas mãos. Então ele volta para o quarto e fecha a porta. Seida e Elis sentem-se muito mal pelo pequeno Doruk. E Elis vê Seida muito triste e pede que ela não chore, mas Seida com lágrimas nos olhos diz que não pode deixar de pensar no filho. Ela pergunta a Elis se ela acha que seu filho sente falta dela. E Elis responde que é claro que sente falta da mãe e não consegue parar de pensar nela. Seida, chorando, diz que pelo menos o filho tem uma vida melhor com a avó. E Elis abraça e a conforta. No quarto, Doruk olha a foto do pai e adormece segurando-a nas mãos. Bahar e Arif estão sentados num banco de frente para o mar. Arif diz a Bahar que o som das ondas do mar é lindo. Bahar diz a ela que ela realmente não gosta daquele som, nem do mar. Ela gostava dela antes, mas não gostou mais depois do que aconteceu com seu marido. Arif pede desculpas porque não queria deixá-la desconfortável. Bahar diz a ela que não é culpa dela, é um sentimento vazio e é algo que poderia ter acontecido em qualquer lugar, na rua, no mar, no ar, e isso não quer dizer que a culpa seja do mar, mas sim do destino e da vida marinha. Arif avisa que é hora de voltar para casa, mas Bahar se levanta e segue em frente. Ela fica em frente ao mar ao lado de Arif. Bahar, segurando a mão de Arif, sorri para ele e diz que é hora de ir embora. Ela solta a mão dele enquanto eles caminham. Arif diz a Bahar que segurar a mão dele foi legal. Bahar. Ele diz a ela que fez isso porque estava perdendo o equilíbrio. Ela tropeça e pega novamente a mão de Arif para não cair. Ele apenas sorri e diz que perdeu de novo. Os dois voltam para casa de mãos dadas. Seida entra no quarto de Doruk e se vê abraçando a fotografia de seu pai. Ela diz a ele que é hora de ele dormir e o beija na bochecha. Doruk fecha os olhos, mas antes de Seida sair da sala, ele diz a ela que está falando sério sobre ver seu pai. Seida fica triste, mas não diz nada e fecha a porta. Bahar e Arif estão voltando para casa. Ela conta a Arif que Doruk vive dizendo que viu o pai e que a culpa dela que as coisas sejam assim. Arif pergunta por quê. Bahar diz que seu filho está esperando para ver seu pai desde que lhe contou sobre ele pela primeira vez. Ela era ignorante e não sabia o que pensava, pois como você sabe, a cultura deles é muito reservada e diante da morte eles deveriam apenas ficar calados, então ela não sabia o que dizer ou como explicar ao filho que seu pai nunca mais voltaria. Então ele optou por contar a eles que seu pai estava escondido e sempre os observando. Por causa dele eles têm esperança e pensam que Sarp retornará, mas não entendem que é impossível. Bahar começa a chorar e Arif diz que gostaria de ter contado a verdade aos filhos. Assim não teriam a esperança de esperar por alguém que já não existe. Arif diz-lhe que a culpa não é dele, porque ninguém saberia dar essa notícia a uma criança. Bahar diz-lhe que sim. Doruk nunca havia insistido tanto em algo e agora ele se pergunta se esse homem realmente se parecia tanto com Sarp. Arif diz a ela que ela não saberia como contar a ele, porque só viu a foto do marido uma vez. Ele para o carro em um semáforo e pergunta a Bahar o que aconteceria se um dia o marido aparecesse de repente. Se ele voltasse e bateu na porta dela, eu o deixaria voltar. Bahar olha para ele e não responde nada. Seida diz a Elis que se sente muito mal pelas crianças, não só por Doruk, mas também por Nizam que também está triste, embora tente não demonstrar. Doruk não consegue esconder isso. E Elis se levanta da cadeira e pergunta onde Bahar está tão tarde da noite. Seida diz a ele que eles não devem se preocupar porque ela está com Arif. Talvez ele a tenha levado para tomar um pouco de ar fresco. Esse homem daria vida por Bahar e não pensa em mais ninguém além dela. E Elis diz a ele que no início todos os homens são iguais. Foi assim que o marido dela se comportou.
Mas depois ele a expulsou da vida dele como se não fosse nada. Seida diz a ela que Arif não é como os outros homens, ele é um daqueles homens que muitas mulheres levam a vida inteira para encontrar. E Alice continua trabalhando e avisa Seida que agora que Sarp voltou, Arif terá que esquecer Bahar. Seida diz para não acreditar em tudo que as crianças dizem. Se Sarp tivesse retornado, certamente o teriam visto no hospital. Seida olha pela janela e percebe que Bahar e Arif voltaram, mas parecem irritados porque cada um segue um caminho diferente ao sair do carro. Bahar entra no prédio e enquanto ela sobe as escadas pensam na pergunta que Arif lhe fez há poucos minutos. Ela decide ir procurá-lo novamente no refeitório e diz a Arif que a resposta à sua pergunta é que ela não faria isso. Não faça isso. Ele não deixaria Sarp voltar à sua vida. Bahar sai novamente para a casa dela e Arif fica olhando para ela à distância com um sorriso no rosto. Bahar volta para casa e pede desculpas a Seida e Alice pelo atraso e por deixá-los trabalhando. Seus amigos lhe dizem que não há problema porque se ela está feliz, eles também estão. Bahar diz a eles que é hora de parar de trabalhar e descansar, então eles podem ir agora. E Alice responde que não estão fazendo favor a ninguém, pelo contrário, é trabalho deles e têm que cumprir o pedido, já que fazem parte da nova empresa têxtil. Seida diz que Alice tem razão e todos riem, e Alice olha para Bahar e pergunta se Arif lhe contou alguma coisa. Bahar pergunta a que você está se referindo, e Alice diz a ela que ela está falando sério sobre o que Doruk disse sobre ver seu pai. Seida tenta silenciar e Alice diz a Bahar que ela parece muito cansada. É melhor todos dormirem agora e voltarem ao trabalho amanhã. Seida e Alice vão para seu apartamento. E Alice pergunta com raiva a Seida por que ela não a deixou falar. Seida diz que é melhor ele pensar nas palavras antes de falar. E Alice diz que não disse nada de ruim, apenas mencionou o que aconteceu com Doruk. Seida diz que se o menino o viu, com certeza Arif também o viu e é impossível que ele não o tenha reconhecido. Mas quando voltou do hospital, Arif parecia muito calmo, por isso não acredita que Doruk esteja falando a verdade. E Alice diz que tem razão, eles se aproximam da janela e olham para a cafeteria de Arif. Seida e Alice veem que Arif está sentado na entrada de seu negócio olhando para o chão e muito pensativos, apenas se olham. Enquanto isso, Bahar entra em seu quarto e percebe que seu filho está dormindo com a mão na foto de Sarp. Bahar senta ao lado dele e tira a foto. Ela sai para a sala e coloca a foto em uma mesa à sua frente. Bahar decide começar a trabalhar. Ela começa a cortar o pano. Ele olha a foto de Sarp e diz que é melhor que eles fiquem assim, apenas trocando olhares. Se ele não enlouqueceu antes, foi porque à noite ela sentou e conversou com ele. Foi a partir dessas noites que ele teve coragem de seguir em frente com os filhos. É interessante como a própria voz a fazia sentir-se acompanhada e tirava a solidão do seu dia a dia. Bahar diz a ele que se o visse novamente nada mudaria, não depois de descobrir seu relacionamento com Sirin. Quando descobriu, pensou que iria enlouquecer. Ela também diz que eles passaram por momentos muito ruins. Agora ela está muito doente, mas a vida também lhe deu amigos incríveis. Pessoas que ele obviamente não conhece e nunca conhecerá. Ele conheceu a gentileza daqueles que menos esperava e agora veem ver como seu pai e Seida e Alice como suas irmãs, todos ficarão verdadeiramente felizes. Bahar entra em seu quarto e percebe que seu filho está dormindo com a mão na foto de Sarp. Bahar senta ao lado dele e tira a foto. Ela sai para a sala e coloca a foto em uma mesa à sua frente. Bahar decide começar a trabalhar. Ela começa a cortar o pano. Ele olha a foto de Sarp e diz que é melhor que eles fiquem assim, apenas trocando olhares. Se ele não enlouqueceu antes, foi porque à noite ela sentou e conversou com ele. Foi a partir dessas noites que ele teve coragem de seguir em frente com os filhos. É interessante como a própria voz a fazia sentir-se acompanhada e tirava a solidão do seu dia a dia. Bahar diz a ele que se o visse novamente nada mudaria, não depois de descobrir seu relacionamento com Sirin. Quando descobriu, pensou que iria enlouquecer. Ela também diz que eles passaram por momentos muito ruins. Agora ela está muito doente, mas a vida também lhe deu amigos incríveis. Pessoas que ele obviamente não conhece e nunca conhecerá. Ele conheceu a gentileza daqueles que menos esperava e agora veem ver como seu pai e Seida e Alice como suas irmãs, todos ficarão verdadeiramente felizes.
Bahar começa a chorar e conta a foto de Sarp que ainda hoje Doruk disse que o viu no hospital. Não há nada mais desumano do que dar falsas esperanças a uma criança. Bahar chorando diz que está dizendo tudo isso porque ficar chateada com uma pessoa ou sentir dor não significa que ela não sinta falta dela. Bahar chora ainda mais, tira a foto de Sarp e abraça e beija. Doruk se levanta e vai para a sala. Ele olha para a mãe e pega a foto do pai de volta nos braços. Nizam, da porta, pergunta a Bahar onde está seu pai. Bahar pensa por um momento e pede que se sentem em seu colo. Ela diz que deveria ter contado a ele antes, mas não pôde porque os dois eram muito jovens. A verdade é que o pai deles está morto e ele cuida deles e zela por eles. Mas do céu. Doruk se levanta com a foto do pai e vai até a sala. A partir daí ele diz à mãe que não é verdade. Ele viu seu pai e está aqui. Doruk vai para a cama, Bahar abraça Nizam e diz que sente muito, mas Nizam, chorando, diz à mãe que confia no que Doruk diz. Ela entra na sala e Bahar chora incontrolavelmente. No dia seguinte, Nizam ajuda o irmão a se vestir e se preparar para a escola. Ela olha a foto do pai e pergunta a Doruk como era o pai dela quando viu. Ele parecia tão bonito quanto na foto? Doruk responde que sim, ele parecia muito bem, embora se achasse muito alto. Nizam pede que ele conte mais, como ele estava vestido. Doruk diz a ele que ele parecia muito bem vestido, chamou-o de pai e quando ela se virou para olhar para ele, sorriu e disse, olá. Nizam lhe diz que gostaria muito de estar ali, de repente ouve alguém batendo insistentemente na porta. Bahar acorda dormindo na mesa de trabalho. Ela abre a porta e vê Arif. Bahar avisa que o alarme não tocou e que seus filhos ainda não estão prontos. Porém, Doruk e Nizam saem rapidamente e avisam que estão prontos, que até tomam café da manhã. Bahar pergunta por que não a acordaram para ajudá-los, mas as crianças, ainda chateadas com o ocorrido na noite anterior, descem as escadas sem dizer nada. Arif se despede de Bahar e desce com os filhos. Bahar se sente muito mal pelos filhos e entra novamente em sua casa. Atice entra na UTI para visitar seu marido Enver. Ele a recebe com um grande sorriso e os dois ficam muito felizes por finalmente poderem se ver novamente. Atice se senta ao lado dela e pede que ele a ouça, porque ela quer lhe contar uma coisa. Ela estava conversando com Bahar e o melhor será que ele volte para casa com ela e Sirin quando eles permitirem que ele saia do hospital. Bahar concordou, sabendo que precisará de muitos cuidados. Enver diz a ele que teme que Bahar e os outros não possam continuar sem a ajuda dela, pois há muito trabalho a ser feito. Atice diz a ele que não há problema, ela cuidará dele e também visitará Bahar de vez em quando para ajudá-los no trabalho e em tudo o que precisarem. Enver diz que está bem e que confia que irá ajudá-los. Ambos sorriem e dão as mãos. Atice sai da UTI muito feliz ao ver a recuperação do marido. Sirin pergunta como foi e o que seu pai disse sobre voltar a morar com eles. Atice diz que aceitou depois que ela concordou em ajudar Bahar. Com o trabalho, Sirin fica chateado quando ela ouve isso e pergunta à mãe como ela administrará as duas casas. Atice diz que ele ainda não sabe, mas vai descobrir. Sirin diz que ela está bem e a convida para tomar café da manhã. Atice diz a ele que não pode porque vai visitar Bahar. Como ela acabou de dizer a ele, ela prometeu a Enver que cuidaria de Bahar. Sirin com raiva diz que ela já está cansada, talvez ela não perceba que seu pai está mentindo enquanto está deitado ali. Bahar pode ser ajudada pelos amigos da vizinhança porque ela sempre tem que fazer tudo por si e pelos filhos. Atice pede que ele não diga isso e que ser uma família é isso. Sirin olha para a mãe e diz que isso não é ser família. Ela se atreve a dizer que depois de muitos anos trocou Bahar pelo pai, e agora troca por Bahar. Sirin exige que sua mãe decida de uma vez por todas qual das filhas ela prefere e com qual ficará porque não pode ser mãe de ambas. Sirin vai embora e Atice fica muito preocupada. No hospital. Como sempre, sua presença traz felicidade a quem dele se aproxima. Yale sai do banheiro e Sirin permanece em silêncio enquanto tenta conter sua raiva. Seida e Elis entram e veem que Bahar está cansado e deitado no sofá. Elis a repreende, dizendo que a noite foi feita para descansar, não para trabalhar como fez ontem à noite. Ela não está cuidando da saúde e isso não está certo. Bahar pede calma a Elis, pois ele só queria cumprir o prazo do pedido.
E Elis continua a repreendê-la, mas Seida pede que ela fique quieta e manda Bahar ir para a cama dela e descansar. Bahar, muito cansada, se levanta e vai dormir no quarto. A porta toca e Seida abre, é Atice. Ela entra e a cumprimenta. Yael a cumprimenta e pergunta como está o senhor. Atice avisa que ele está melhorando, manda cumprimentos e foi até lá para ajudá-los no trabalho. E Elis agradece porque eles realmente precisam de muita ajuda. Seida pede desculpas a Atice por todos os transtornos que tiveram desde que venceram Sirin. Atice diz a ela que não há problema e pergunta onde está Bahar. E Elis avisa que ele está dormindo porque trabalhou a noite toda. Atice diz a eles que trouxe comida para eles compartilharem, eles podem organizar os pratos enquanto ela vai ver Bahar. Atice entra no quarto e se senta na cama ao lado de Bahar. A mulher vê um hematoma no braço da filha e tenta acariciá-la. Bahar acorda, olha para ela e diz que ela adormeceu. Atice sorri para ele e diz que os estava ajudando porque prometeu em ver. Atice se levanta e chora ao ver os ferimentos no corpo da filha. Bahar se levanta e pede que ela não chore. Essas marcas não são algo novo e não são nada importantes. Atice diz a ela que ela não está chorando por causa disso, mas por ser uma mulher muito forte, fica muito triste por ter que ser muito mais forte que as outras. Nenhuma criança deveria sofrer assim enquanto a mãe viver e não há um dia em que ela não se culpe por todo o abandono que a levou a sofrer assim com os filhos. Bahar pede para sua mãe esquecer tudo isso, pois já é passado. Ela a abraça e diz que talvez ela não tenha agido bem antes, mas desde que se viram novamente, ela fez muito por ela. Ela conseguiu procurar o amante de seu pai e implorar para que sua filha concordasse em doar a medula para ela. São coisas que uma mulher comum não faz. Atice diz a Bahar que de agora em diante ela não deixará ninguém impedi-la de ser sua mãe. Os dois se dão um grande abraço e todos começam a trabalhar duro. Ela dá a ele a boa notícia de que eles terminaram todo o pedido de camisas e estão prontos para entregar. Enver sorri e fica muito feliz, pois sem a ajuda da esposa eles não teriam conseguido. Atice diz que ele deveria desligar porque prometeu cozinhar para todos e eles se encontrarão em casa mais tarde. Enver diz-lhe que está bem, manda saudações às suas filhas, Bahar, Seida e Elis e desliga a chamada. Dá a boa notícia à sua filha Sirin, mas ela apenas olha para ele com muita seriedade e pergunta por que é que ele manda saudações a eles, as outras duas mulheres. Talvez Bahar não seja suficiente, ele agora tem outras duas irmãs. Enver deixa claro para Sirin que Seida e Elis são como um tesouro para ele. Sirin diz que gostaria que tivessem operado os olhos e não o coração, porque parece que ele não enxerga bem. Um deles trabalha em uma boate e não há como pensar no que o outro fará. Enver grita para ele parar, ele se levanta da cadeira e diz à filha que contaria algumas coisas para ela, mas o médico proibiu de ficar com raiva, então é melhor ele sair daí. Sirin pede perdão ao pai e pensa. Atice e Seida vão juntas ao mercado comprar os ingredientes para algumas empanadas que Atice vai preparar para todos. Eles encontram Arif na rua e Seida pergunta por que Abbas não foi buscar o pedido de camisas. Arif avisa que não chegará porque ele e seus amigos foram deportados para seu país, eles foram atrás deles e os levaram embora há algumas noites. Atice pergunta preocupada agora o que farão com todas aquelas camisas. Seida também pergunta agora o que eles farão, eles estarão acabados se não conseguirem o dinheiro. Eles sentam na entrada do refeitório para pensar, Atice conta que tem uma ideia, mas tem que ser segredo entre os três, ninguém mais pode descobrir. Atice pede a Arif que vá até o apartamento de Bahar e pegue as camisas, ela pode avisar que Abbas já chegou para buscá-las e avisa Bahar que ela está com o dinheiro. Arif diz a ele que está tudo bem, mas então o que eles vão fazer? Atice leva Seida para que eles possam começar a andar. Seida pergunta para onde eles estão indo e Atice responde aqui no banco. Arif apenas olha para eles. Peril vê que o marido está preocupado e pergunta o que há de errado. Sarp conta que acabou de falar com Sua, que o informou que ainda não há vestígios de sua mãe. Ele não consegue entender como pôde simplesmente desaparecer daquele jeito, sem sequer ter amigos ou dinheiro. Peril olha silenciosamente para a piscina e depois olha para ele sem dizer uma palavra. Sarp a abraça e pede desculpas. Peril revive o passado e lembra quando após resgatar Sarp da água o barco os levou até sua casa. Ao descerem do barco 2 homens esperavam por Peril. Um deles era seu ex-parceiro, chamado Mert.
Ele ficou muito bravo ao ver Peril com outro homem, agarrou-a pelos ombros e começou a gritar com ela que não conseguia encontrá-la porque com certeza ela o estava traindo com aquele homem. Peril explicou que ela é apenas alguém que ele salvou no mar, mas Mert não acreditou, jogou-a no chão e bateu com muita força. Peril gritou com ele que foi justamente por isso que ele terminou com ele, porque ele fica chapado e louco o tempo todo. Mert sacou uma arma e apontou para Peril. Sarp estava sendo parado pelo homem que acompanhava Mert, mas rapidamente o empurrou e correu em direção a Mert para detê-lo. Ambos caíram no chão. O outro homem pegou sua arma e, ao atirar sem mirar, matou Mert. Todo mundo estava com medo. Sarp começou a correr para escapar, mas este homem, vendo seu amigo morto, pegou a arma novamente e atirou nas costas de Sarp. O homem fugiu do local e Peril ficou chocado ao ver Mert e o homem que acabará de resgatar caídos no chão. Munir chegou ao local e perguntou a Peril o que aconteceu. Ela explicou tudo o que aconteceu e disse a ele que os dois homens estão mortos. Munir verificou Sarp e disse a Peril que o homem ainda está vivo. Ele disse a ele que eles deveriam partir, já que o pai de Mert e seus homens chegariam em breve e os matariam. Peril disse a Munir que não sairiam daquele local sem antes levar o homem que a resgatou ao hospital. No presente, Peril olha para Sarp, o abraça e promete que nunca o abandonará, estará ao seu lado até a morte. Todos estão reunidos na casa de Bahar para comer o prato que a Tisse preparou. Bora, filho do doutor Yale e Musa, também está lá enquanto comem. Doruk pergunta a Bora se ele já havia contado que conheceu seu pai e falei com ele. Todos se entreolham e cria-se uma atmosfera estranha e silenciosa. Depois de alguns segundos, Bahar muda de assunto e pergunta a Arif se ele não recebeu nenhuma ordem. A Tisse não permite que ele responda e diz que sim. É inclusive um pedido igual ao anterior de 200 camisas. Arif diz que é verdade e esqueceu de informá-lo. Bahar diz que é uma boa notícia. Ela ouve alguém batendo na porta e quando ela abre vê que é Yale quem a cumprimenta e avisa que foi buscar Bora. A Tisse sai e a convida para comer a sobremesa que ele preparado. Yale diz a ele que está tudo bem, mas primeiro ele vai descer e estacionar o carro corretamente. Enquanto Yale desce as escadas, ela se vira e diz a Tisse que se esqueceu de avisar que um homem veio buscá-la no hospital. Homem chamado Sarp. Bahar olha para a mãe muito surpreso e corre atrás de Yale. Com pressa, ela interrompe e pergunta qual homem chamado Sarp foi ao hospital. Ela pede que ele diga a ela que o que ele está dizendo é verdade. Yale olha para ela e pensa na época em que ela mesma pediu em vir para não contar nada a Bahar sobre Sarp por causa de seu estado de saúde. Yale diz a Bahar que o homem só contou ele que ele era seu próximo. Bahar pede que ele descreva como era aquele homem. A Tisse fica atrás de Bahar e com seu olhar diz a Yale para não contar nada a ela. Yale diz que ele era um jovem loiro e branco. Bahar ainda está convencido de que eles estão escondendo algo dela e volta correndo para seu apartamento. A Tisse conta a Yale que Doruk contou a eles que tinha visto seu pai no hospital e foi por isso que Bahar reagiu daquela forma. Bahar sai novamente com a foto de Sarp nas mãos e pergunta a Yale se o homem de quem ele está falando se parece com o da foto. Yale olha para a foto. Ele então olha para Tisse e diz a Bahar que só viu o homem por 1 minuto, mas posso garantir que não é a mesma coisa. Bahar diz a ele que aquela foto é muito antiga e para pensar mais um pouco. Yale pede desculpas, mas o homem de quem ele está falando era apenas um jovem. Da porta, Doruk diz a eles que ele e Arif puderam ver o pai. Arif o viu, mas negou tudo. A Tisse diz novamente a Bahar que este é filho do dono da loja, que se chama Sarp. Bahar avisa que eles irão até a loja para verificar se aquele jovem é o mesmo de quem estão falando. Ela volta para pegar sua bolsa e pega a Tisse para ir com ela. Todos no apartamento estão muito preocupados. Sirin está em casa assistindo televisão com Enver. A louca e ondulada recebe um telefonema de Elis. Sirin se tranca em seu quarto para falar com ela. Sirin pergunta por que ela está ligando para ela. E Elis, muito nervosa, diz que não faria isso se não fosse importante. Ela pede que ele a ouça com atenção. Com certeza tem uma loja perto da casa dela. Ela precisa que ele vá agora mesmo. Sirin o ignora, avisa que não está aqui para esses jogos e desliga a ligação. Seida pergunta a Elis se Sirin vai ajudá-los, mas Elis responde que desligou o telefone na cara dele. Ela tenta ligar novamente, mas Sirin não atende.